Então, essas calcificações nas artérias, tudo isso causa entupimento, e a artéria mais rígida, que se chama arteriosclerose, quando a artéria está rígida. Arteriosclerose é quando tem placa nas artérias, né? E a artéria mais rígida, o coração tem que fazer o quê? O maior esforço para bombear o sangue para ele poder passar, porque está todo rígido, tudo contraído. Ainda se tiver placa lá, é igual uma mangueira entupida, uma mangueira dura, né? Você tem que fazer mais pressão para a água passar. O que vai ocasionar tudo isso? Aumento da pressão arterial, aceleração e formação de placas nas artérias, aumenta o risco de infarto no miocárdio. E o problema é que esse entupimento, mais uma vez, é assintomático. Então, são essas inflamações subclínicas crônicas, aquelas que ficam lá todo dia, te ocasionando, né? Igual aquela pedrinha no sapato, que você não sente quase, mas com o passar do tempo vai formando uma ferida, né? E essas, muitas delas são assintomáticas, depois você vai ver já tarde demais. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção, tem que fazer as limpezas, tem que fazer uma reeducação alimentar. A maioria de todas essas inflamações crônicas, subclínicas, são falhas alimentares. As pessoas não sabem comer, tá? No protocolo IDF, vocês vão, né, aprender a comer de verdade. E ainda se limpar. Então, hábitos de vida errado, desde câncer, eu tô fazendo aula de câncer agora, tudo, gente, tudo mesmo. E por que isso acontece? Tudo que aumenta a inflamação no nosso corpo acelera também a calcificação das artérias. Alimentação inadequada, né? Produtos industrializados, excesso de carboidratos, gordura trans, gordura hidrogenada, o próprio diabetes, né? Que a Mônica, o médico, receitou glifage, mas ele mudou sua alimentação, orientou sobre a alimentação, então ele receitou lá glifage, mas não deu nada para baixar a homocisteína. O leaky gut, né? Aquela síndrome do intestino hiperpermeável, que a gente tanto bateu nessa tecla. Então, a parede da artéria, ela tem uma musculatura lisa, uma musculatura que expande e contrai. Isso chama complacência. Então, ela tem que ter essa elasticidade, né? De acordo com o fluxo sanguíneo, ele expande e contrai, expande e contrai. E quando o organismo está inflamado, principalmente quando a inflamação chega nas artérias, por causa de muita coisa que o intestino deixa passar. Doenças cardiovasculares têm a ver com o intestino, porque inflama e o sangue leva inflamação por causa de agentes agressores que caem na corrente sanguínea, porque o seu intestino está vazado. Leaky gut quer dizer intestino vazado, deixa vazar tudo para a corrente sanguínea. Então, as células que fazem parte dessa musculatura das artérias, né, dessa musculatura lisa, né, das artérias, começa a se diferenciar formando células osteogênicas. O que quer dizer osteogênica? Vem de osso. Começa a calcificar a própria artéria, tá? Então, são células produtoras de osso, deixando a artéria mais rígida. E a gente tem uma proteína chamada matriz GLA protein, que protege a mineralização das artérias, ou seja, protege contra a mineralização, não deixa calcificar as artérias. Essa matriz GLA protein é uma proteína. Essa matriz diminui o acúmulo de cálcio na artéria e aumentando a absorção do cálcio. E claro, né? Qual que é a vitamina que ativa essa proteína? A vitamina K2. Então, por isso que é tão importante a vitamina K2. Além dela direcionar o cálcio, ela também é uma vitamina anticárie, que ela não deixa da cárie, tá? Não é o flúor, não. É anticárie e também ela não deixa a artéria se calcificar. E de vitamina K2 eu entendo um pouquinho, porque eu já contei para vocês, né? Que eu fiz parte do corpo docente da primeira pós-graduação de odontologia biológica integrativa do Brasil. Eu fui uma das professoras e a parte que me coube lá do grupo de docentes foi dar aula sobre a vitamina K2, tá bom? Então, é uma vitamina que muito esquecida ou desconhecida pela medicina convencional. E ela tem várias propriedades,
A aula hoje não é sobre ela, mas é super importante tê-la. E o intestino desbiótico não vai absorver, né, a vitamina K2. Por isso que é tão importante. E quem tem também, perdeu a vesícula, tem problema no fígado, não vai absorver também, porque a vitamina K2 é uma das vitaminas lipossolúveis, tá? Que são absorvidas, metabolizadas no fígado. E olha só, vamos já entrar no tema, que são as estatinas. Sabe o que a estatina faz? Uma das coisas que ela faz de ruim, tem várias, né? Mas uma delas é ela inibe a ativação da matriz GLA-protein na vitamina K2. Então, quer dizer, um remédio que a princípio, né, a priori, seria para doenças cardiovasculares, porque eles acham que o colesterol em excesso é o vilão, que vai causar placa na artéria. O colesterol não causa nada disso, a não ser que esteja oxidado. Aí sim, tá? Então, não é, colesterol por si só não causa nada. Pelo contrário, ele é super benéfico para a nossa saúde. Agora, se você está inflamada ou inflamado, aí sim, ele se oxida. Mas a vitamina K2, como eu acabei de explicar, ela que protege, né? Essa matriz que a vitamina K2 ativa, a matriz GLA, ela que protege contra o enrijecimento das artérias. E esse medicamento aí inibe a ativação dessa matriz. Quer dizer, o bom que está fazendo a matriz GLA é inibida pela estatina. Um medicamento que seria para proteger o infarto, por exemplo, está, na realidade, ativando o infarto, ativando esse processo, porque a arteriosclerose é risco de infarto. Tem um estudo na Bulgária que comprova o que eu sempre falo sobre as estatinas. A estatina inibe a vitamina K2, desculpa, inibe a coenzima Q10, né? Que é tão importante para gerar ATP, energia, e também por ser anti-inflamatória, diminuindo a formação de osso na artéria. Então, a coenzima Q10 é importantíssima para o coração. O órgão que mais usa a K2, eu falei tanto da K2 que agora estou confundindo. O órgão que mais usa a coenzima Q10 é o coração. Músculo esquelético, coração. A estatina inibe a K2. Diminui a vitamina B12, que é tão importante aí para o sistema nervoso central. Tão importante para baixar a homocisteína, viu, Mônica Oliva? Por quê? A baixa de B12, de B9, aumenta a homocisteína, que dá risco cardiovascular, risco de infarto, de AVC. E essa aqui inibe a B12. Ela diminui a própria vitamina K2, diminui a formação da glutationa peroxidase, que é uma das enzimas mais importantes que a gente tem no processo antioxidante. Então, veja quanta coisa boa que ela inibe, só para baixar seu colesterol, e de repente nem precisa baixar, porque não está tão alto assim, e não está oxidado. Então, é usada indiscriminadamente. Claro que tem algumas pessoas que precisam, porque tem um fator familiar que o colesterol é muito, muito alto e não abaixa de jeito nenhum. Aí precisa usar. Mas são raras essas pessoas. Somente tem uma estatina que é a mais vendida aí do mundo, chama Lipitor. Somente ela faturou mais de 95 bilhões de dólares nos últimos 25 anos. Olha só por que é tão prescrita as estatinas. É o remédio que mais dá lucro para a indústria farmacêutica. E é importante salientar que parasitas se alimentam, né, das vitaminas, dos minerais, de aminoácidos e de hormônios. Então, na formação da glutationa, por exemplo, que é essa enzima antioxidante que a gente precisa tanto, a gente precisa dos oligoelementos. A gente precisa de selênio, né, para fazer... E aminoácidos também, como a cisteína, é importante aí. O ácido glutâmico, tem parasita que se alimenta, aí você não forma glutationa. Para metilação, a gente precisa da B6, da B9, da B12, da colina, da metionina, olha, metionina, outro aminoácido. Tem parasita que se alimenta de aminoácidos, como eu falei, hormônios, vitaminas, e aí com parasita, hoje mesmo uma pessoa que comprou o IDF, agora 10, estava falando,
Ai, eu estou muito magra, acho que eu não vou conseguir fazer porque eu estou muito magra e eu tenho medo de emagrecer mais. Mas pelo contrário, se a pessoa está muito magra, alguma desregulação tem, algum desequilíbrio tem. Tem parasita envolvido aí, como no meu caso, que tinha parasita, e depois que eu fiz o protocolo, eu readquiri o peso normal, que eu estava também muito magro. Então, não tenho medo, tá? E quem estiver acima do peso, com certeza vai perder peso lá, tá? Porque aumento de peso, obesidade é inflamação, é doença, é inflamação, tá? Então, tem que desinflamar. E sem esses cofatores que eu falei, essas vitaminas, minerais, aminoácidos, as reações bioquímicas não ocorrem e geram o quê? Disfunções ocasionadas pela própria inflamação. Então, o cálcio tem que estar onde, gente? Nos ossos e nos dentes. Não é na artéria, não é na vista, porque causa catarata, não é lá no fígado, não é no rim, causando pedras, né? Ele tem que estar nos ossos e nos dentes, tá? Então, os rins, por exemplo, formam pedras de oxalato de cálcio, que podem entupir o uréter, né? Nos olhos forma catarata, nas coronárias pode dar infarto. Então, nas cartilagens articulares também provoca condrocalcinólise, acelerando o desgaste das articulações. Então, não é assim, aí vamos tomar cálcio. Né? O médico só dá cálcio, não dá uma vitamina K2. Então, as inflamações, elas são necessárias, sim, para ter uma defesa, um processo de defesa e para ter um processo de regeneração. Então, a inflamação gera um estresse oxidativo, mas após gerar essa resposta, a inflamatória, o corpo se reconstrói, cicatriza, se regenera. Isso é aquela inflamação que a gente fala aguda, é pontual. Agora, que é até fácil de detectar, né? Vai ter dor, calor, vermelhidão, inchaço, perda de função, porque a pessoa torce o tornozelo, vai ter uma inflamação, vai inchar, vai ficar quente e ela para de andar durante o processo regenerativo. Então, perda de função. Mas o problema é quando a inflamação se perpetua, se cronifica, né? E isso é inflamação subclínica crônica. E essa inflamação é ocasionada por quê? Açúcar, má alimentação, glutamato monossódico, agrotóxicos, parasitas, toxinas, fumo, estresse, poluição, xenoestrógenos, né, que são as substâncias vindas de parabenos, de bisfenol, que imitam estrógeno, mas na realidade não são estrógenos de verdade, os xenobióticos, metais, radiação, desequilíbrios hormonais, e o pior é que também não tem sintoma, né? No início não tem sintoma. Então, essas citocinas pró-inflamatórias são proteínas de disparo no nosso organismo, tá? São reações do sistema imunológico que acabam por danificar qualquer órgão do nosso sistema. Então, de novo, intestino, quando ele está vazado, né? Aberta a parede, ele deixa cair um monte de toxina no sangue. Esse processo vai gerar uma reação do sistema imune, vai atacar o que cair lá, seja um vírus, uma bactéria, uma proteína mal digerida, um metal, né? Um parasita, e aí vai causar uma inflamação. E o sangue vai carregando essa inflamação para o corpo inteiro. Pode, os LPS, por exemplo, né? Nas bactérias gram-negativas, são toxinas, vão parar lá no cérebro, e por aí vai, e dando doenças autoimunes também, criando danos nas artérias, nas articulações, nos sistemas hormonais, nos neurônios, em células em geral, nos tecidos, nas glândulas, em órgãos tão importantes como o fígado, o intestino. E em 55% dos casos de pessoas com essas inflamações subclínicas aí, que o médico nem vê, não percebe, fala que é coisa da sua cabeça, a pessoa pode ter uma morte súbita, né? E depois a pessoa fala, mas, poxa, estava tão bem de saúde, morreu do nada. Isso daí é um processo que leva anos para acontecer, mas você não sente nada. Por isso que é tão importante a prevenção, né? A chave de ter vida longa e saudável é a prevenção. E se você não se preveniu, tá o protocolo IDF aí, ou para se prevenir, ou para se redimir, né? Fazer essas limpezas e retroceder o processo que você está de doença. Então, o corpo,
ativa uma cascata inflamatória para fazer essa regeneração, né? Regeneração boa. Mas nessas inflamações crônicas, não vai ter regeneração, vai ter patogênese, vai ter doença, né? E essas doenças, o médico, né, os profissionais da saúde alopata começam a receitar remédios. Para quê? Para tentar amenizar os sintomas, mas os remédios não estão curando nada. E é isso que dá, né? Então precisa, primeira coisa, reeducação alimentar, mudar sua alimentação, mudar seus hábitos de vida, partir para as limpezas, desentupir os receptores, porque essas substâncias são desreguladores endógenos, então eles desregulam os hormônios e disruptores endócrinos, porque eles entopem os receptores. Então os hormônios não funcionam, os minerais não funcionam, as vitaminas também não, porque não conseguem entrar no receptor, não conseguem dar o comando de ordem lá para fazer a função dele, né? E são desreguladores também endócrinos, porque desregulam, né? Desequilibram os hormônios e todas as substâncias que fazem seu corpo estar em equilíbrio. Então, o negócio é você entender isso, tá? Entender isso, que tem, dá um passo para trás, para o que está fazendo, começa de novo, para a doença também ir para trás e a doença vir, né? É isso aí. E os parasitas, por exemplo, né? Por exemplo, a Mônica e Oliva, que está com homocisteína nas alturas, ela pode até suplementar B12, mas tem parasita que come a B12, então tem que tirar o parasita também. Senão você está, estou suplementando, mas não está adiantando nada.